Seja muito bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre a tagarelice interior e sobre a canção psicológica. Neste encontro, exploraremos o ruído mental que carregamos constantemente e compreenderemos de onde ele surge. Descobriremos por que existe tanto sofrimento dentro de nós, aprenderemos a encontrar o equilíbrio emocional e veremos como nos libertar de traumas e ressentimentos através do perdão, tanto dos outros quanto de nós mesmos. O objetivo do tema de hoje é entender claramente o que é a tagarelice interior e o que é a canção psicológica. Veremos em que se baseiam, do que são compostas, quais consequências provocam e, sobretudo, como trabalhá-las. Compreenderemos a importância desse trabalho, porque esses dois aspectos psicológicos consomem grande parte da nossa energia e mantêm a nossa consciência adormecida. Então, vamos iniciar o tema de hoje falando sobre o que chamamos de tagarelice interior. A tagarelice interior é aquela conversa incessante que acontece dentro da nossa mente o tempo todo. Se começarmos a nos auto-observar, vamos perceber que essa tagarelice quase nunca para. Internamente, estamos sempre falando, pensamos no que precisamos fazer, lembramos de algo que já passou, comentamos sobre outras pessoas, reclamamos de situações, repetimos conversas antigas, imaginamos diálogos futuros e, muitas vezes, até cantamos músicas dentro da cabeça. Se continuarmos observando, veremos que esse hábito é tão automático que até conversas sem sentido vão se formando sozinhas, sem que percebamos. Muitas vezes ouvimos que a melhor maneira de pensar é não pensar. À primeira vista, isso parece contraditório, mas aponta para algo muito profundo. Quando a mente está sempre barulhenta, não existe espaço para perceber o que é realmente verdadeiro dentro de nós. A mente fala, analisa, compara, critica sem parar, mas o coração, entendido aqui como centro intuitivo e espiritual, só pode se expressar no silêncio. É apenas no silêncio interior que conseguimos escutar a voz da intuição, aquela sabedoria serena que surge quando a mente não está interferindo. Por isso, aprender a silenciar a mente é indispensável. Não apenas para sentir paz, mas para permitir que a consciência se manifeste diretamente, sem o ruído dos pensamentos mecânicos. É nesse espaço silencioso que surgem a clareza, as respostas e a orientação que vem do íntimo. O que acontece hoje é o contrário, já não é mais a nossa consciência que utiliza a mente quando necessário. Foram os nossos defeitos psicológicos que tomaram conta da nossa vida mental, transformando esse processo natural em uma tagarelice interna constante, desnecessária e superficial, um verdadeiro vício de pensar. E isso fica muito evidente quando tentamos meditar ou apenas permanecer alguns segundos em silêncio. Imediatamente surgem ansiedade, inquietação e a sensação de que não conseguimos ficar sem pensar. Também podemos notar que muitas pessoas falam sozinhas em voz alta. Esse é simplesmente o transbordamento da tagarelice interna. Da mesma forma, pessoas que falam compulsivamente o fazem porque não possuem controle sobre o diálogo mental, elas apenas exteriorizam aquilo que já está acontecendo dentro delas. Mas é importante saber, é possível recuperar o controle sobre a mente. É possível alcançar o silêncio interior. E quando conseguimos isso, abrimos espaço para que a consciência se expresse em nós de forma direta e clara. Para chegar lá, precisamos primeiro compreender o que sustenta essa tagarelice constante, do que ela é feita e quais são suas consequências. Só entendendo a fundo esse processo percebemos a urgência de trabalhar sobre ele. É importante começar percebendo que na nossa tagarelice interior, em cada um dos filmes que fazemos na cabeça, nós sempre aparecemos como protagonistas. Somos sempre os heróis da história, aqueles que fazem tudo certo, que têm as melhores intenções, ou então somos as vítimas incompreendidas. Essa é a base da tagarelice interior, a autossimpatia, o orgulho. Por mais que digamos que temos carinho pelos outros, no fundo, na nossa vida mental, a nossa solidariedade está sempre voltada para o nosso próprio ego. E, com a mesma intensidade com que defendemos a nós mesmos, sentimos antipatia, às vezes até ódio, por quem não gosta de nós. Se começarmos a estudar sinceramente nossa mente e observar quem é que fala o tempo todo ali dentro, inevitavelmente encontraremos o orgulho. Ele pode aparecer como sentimento de superioridade ou como sentimento de inferioridade, mas, no fim das contas,
os dois são apenas formas diferentes de presunção. A verdade é que nos amamos demais. E mesmo assim acreditamos que somos empáticos, sensíveis e muito sinceros. Enquanto permanecermos engarrafados nessa autossimpatia, qualquer desenvolvimento do nosso ser interior se torna impossível. É a autossimpatia que nos faz acreditar que nossa opinião é sempre muito importante, que sabemos de tudo, e é por isso que passamos o dia inteiro opinando mentalmente sobre tudo o que vemos. Vemos alguém passando e já criamos uma opinião mental sobre a aparência, o jeito, as ações daquela pessoa. E fazemos isso com objetos, situações, notícias, postagens nas redes sociais, a vida dos outros, tudo. Sentimos que precisamos sempre expressar, ao menos interiormente, a nossa importante opinião. Por isso, se desejamos alcançar o silêncio interior, precisamos começar estudando a fundo essa autossimpatia que nos mantém presos a nós mesmos. Outro ponto essencial é perceber que essa tagarelice interna é sempre composta por meias-verdades e por verdades mal relacionadas. Por que meias-verdades? Porque, em praticamente todas as situações, nossa mente acrescenta ou retira detalhes da realidade para proteger o nosso orgulho. Sempre ajustamos a história para que ela combine com a narrativa interior que queremos sustentar. Algo acontece, mas quando revisamos mentalmente aquilo, ou quando contamos a alguém, sempre inventamos alguma coisa, exageramos outra, suavizamos o que não nos convém, omitimos o que nos desfavorece. Quando discutimos com alguém, por exemplo, a versão que contamos na nossa cabeça nunca é a versão real. É a versão em que estamos justificados e a outra pessoa está errada. Amplificamos as falhas dos outros e justificamos, ou escondemos, as nossas próprias. A autossimpatia sempre nos leva a contar apenas o que é conveniente para o ego. Além das meias-verdades, nossa tagarelice é formada por verdades mal relacionadas. É quando pegamos dois fatos verdadeiros, mas desconectados, e juntamos os dois para criar uma história conveniente para nossa mente. Por exemplo, estamos andando na rua e vemos uma pessoa que nos deve dinheiro. Ela passa por nós sem cumprimentar. Imediatamente a mente começa a murmurar. Que ousadia! Passou sem nem olhar para minha cara, claro, não quer pagar o que deve. Mas, se analisarmos, veremos que unimos duas coisas. É verdade que essa pessoa nos deve dinheiro. É verdade que ela passou sem cumprimentar. Mas não é verdade que ela fez isso porque não quer pagar. Isso é especulação. Talvez ela não tenha nos visto. Talvez estivesse distraída na própria tagarelice mental. Talvez estivesse preocupada com alguma coisa. Talvez até estivesse tentando evitar o encontro, mas nós não sabemos. E não podemos transformar especulações em certezas apenas para alimentar um estado interno negativo. É assim que a mente funciona, mistura fatos com suposições e apresenta tudo como uma verdade sólida. E, quando acreditamos nessas narrativas internas, alimentamos ressentimentos, irritações e julgamentos que drenam nossa energia e fortalecem defeitos psicológicos. Fazemos isso o tempo todo, com praticamente tudo que passa pela nossa mente. Agora, é fundamental compreendermos as consequências dessa tagarelice interior que carregamos o tempo todo. A primeira delas é o enorme gasto de energia mental e emocional. Cada diálogo interno desnecessário alimenta e fortalece inúmeros defeitos psicológicos, e alguns deles são realmente pesados. Sem perceber, estamos colocando lenha na fogueira de nossas próprias fraquezas. Além disso, a consciência adormece. Vivemos distraídos, perdidos em pensamentos automáticos, e a consciência só pode despertar quando estamos presentes no aqui e agora, praticando a auto-observação e a morte psicológica. Enquanto a mente continua falando sem parar, a consciência não tem espaço para se manifestar. Outra consequência é a confusão interna que isso gera. Com tantas histórias, suposições e diálogos repetidos na mente, chega um ponto em que já não sabemos o que é fato e o que é imaginação. A linha entre a verdade e a fantasia se mistura. E, claro, o orgulho cresce. Quanto mais alimentamos a autossimpatia, mais reforçamos a tendência de nos vitimizarmos e de criticar tudo e todos. O eu que precisa julgar, opinar, comparar e condenar vai se tornando cada vez mais forte. Internamente, vamos criando inimigos.
Por fora, muitas vezes sorrimos, somos gentis e educados. Mas por dentro, no mesmo instante, podemos estar tratando aquela pessoa muito mal. Existe uma forte relação psicológica, quase telepática, com aqueles que criticamos mentalmente, e isso gera tensões invisíveis entre nós e eles. E para piorar, toda essa crítica interna acaba escapando através de comentários, expressões e atitudes, criando conflitos externos e deteriorando nossos relacionamentos. Agora chegamos à parte mais importante. Como trabalhar a tagarelice interior? O primeiro passo é aprender a não tocar nas coisas com a língua interior. Precisamos desenvolver o hábito da autoobservação constante, aprendendo a perceber tudo que tenta nos tirar do momento presente. Mas normalmente, acontece o contrário, basta vermos algo ou surgir algum pensamento, uma memória, uma preocupação, uma imaginação, uma opinião, e imediatamente nos identificamos com aquilo. A partir daí, começamos a conversar mentalmente sobre o assunto, tocando tudo com a nossa língua interna. Existe um exemplo simples, quase engraçado, mas muito verdadeiro. Vemos alguém passando na rua, e aquela pessoa se parece com um parente distante que não vemos há anos. Esse pequeno detalhe já é suficiente para acionar uma grande tagarelice interna, que pode nos levar a lembranças, diálogos imaginários, preocupações, críticas, tudo completamente desnecessário. E, quando caímos nesse estado de identificação e distração, os defeitos psicológicos aproveitam a porta aberta, entram com seus desejos, suas frustrações, suas reclamações. E tomam o controle da nossa vida interior naquele momento. É essencial começarmos a observar como, em muitas situações, conseguimos ficar calados externamente, mas internamente continuamos conversando sem parar. É como se tivéssemos sempre uma segunda boca, oculta, que nunca se cala. E precisamos perceber quantas vezes somos educados, gentis e sorridentes por fora, enquanto, por dentro, estamos criticando, julgando ou até esfolando vivo aquele mesmo indivíduo. O segundo passo é analisar com sinceridade o que estamos acrescentando e o que estamos retirando da realidade. Quando observamos nossa mente com atenção, percebemos que, muitas vezes, não estamos reagindo aos fatos, mas às versões que criamos deles. Versões moldadas pelo orgulho, pela imaginação e por antigos ressentimentos. E justamente por isso vivemos num estado constante de confusão interior. Ao analisarmos cada pensamento, cada diálogo interno, começamos a ver claramente os defeitos que distorcem a realidade, aqueles que ampliam detalhes, que inventam suposições, que misturam fatos com imaginação, ou que eliminam tudo que não favorece a nossa autossimpatia. E, ao ver cada detalhe, pedimos à nossa Mãe Divina que elimine o que descobrimos dentro de nós. Esse trabalho é simples, mas profundo, e nos ajuda a sair do labirinto mental que nós mesmos construímos. O terceiro aspecto essencial para trabalhar a tagarelice interior é aprender a calçar os sapatos do outro, colocar-se verdadeiramente no lugar da outra pessoa. Como a tagarelice nasce da autossimpatia, ela quase sempre se sustenta em julgamentos. E cada vez que julgamos, criticamos, culpamos ou condenamos alguém mentalmente, precisamos nos fazer uma pergunta muito sincera. Quando eu fiz o mesmo? Esse exercício nos afasta do orgulho e nos aproxima da verdade. Ao procurar dentro de nós os momentos em que cometemos exatamente os mesmos erros, percebemos que não somos tão diferentes assim. E descobrimos que muitos dos defeitos que apontamos nos outros também vivem dentro de nós. É um momento de humildade e honestidade. Devemos sempre lembrar da regra de ouro. Faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Assim como não gostaríamos que alguém nos levasse para o seu cativeiro mental para zombar, criticar ou nos maltratar internamente, também não devemos fazer isso com os outros em nossos pensamentos. Porque, mesmo invisível, essa atitude interna pesa sobre nossas relações e sobre o nosso estado psicológico. Infelizmente, mesmo quando somos corteses, educados e até sinceros exteriormente, não há dúvida de que, internamente, muitas vezes nos tratamos e tratamos os outros muito mal. Mais importante do que o que mostramos aos outros é o que realmente acontece dentro de nós. Porque essa vida interior é a verdadeira medida do nosso nível de ser. É ela que atrai as circunstâncias que encontraremos no caminho,
e é ela que define a qualidade da nossa experiência cotidiana. Se aprendermos a trabalhar essa tagarelice interior de momento a momento, observando, compreendendo e eliminando, começaremos a silenciar a mente. E quando o silêncio interior nasce, a consciência desperta. Esse silêncio é precioso. É a porta para a paz, para a lucidez e para a verdadeira percepção da realidade. É somente nele que a consciência pode agir e que o ser pode se expressar plenamente. Vamos agora estudar a canção psicológica. A canção psicológica é a repetição constante de uma tagarelice interna sustentada pela dor. Ocorre quando uma tagarelice interior se intensifica e perdura ao longo do tempo porque é alimentada por um estado emocional de sofrimento. Esse novo ingrediente, a dor, cria em nós a necessidade de repetir incessantemente aquela tagarelice interna. Chega a tal ponto que contamos essa história para outras pessoas, mas continuamos repetindo-a internamente, como se fosse um refrão. E ela se transforma naquela canção psicológica que procuramos sempre uma ocasião para cantar aos outros. Às vezes nos tornamos tão repetitivos com a mesma história, a mesma queixa, o mesmo lamento, que as pessoas acabam dizendo: "Você parece um disco arranhado." Ou então, "Troque o disco." E isso, naturalmente, piora ainda mais o nosso estado interior. E qual é a base da canção psicológica? É a autoconsideração. A autoconsideração é como um monstro de 3 cabeças. Podemos representá-la assim porque ela se fundamenta em 3 ideias principais. A primeira cabeça pensa: eu, que sou tão bom. A segunda pensa: como me pagaram mal. E a terceira sempre termina pensando na vingança, no ódio e no ressentimento contra aqueles que acreditamos ter nos prejudicado, apesar da nossa suposta bondade. Vamos usar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que a minha parceira me deixou por outra pessoa. E isso me causou tanta dor e sofrimento que transformei toda a tagarelice interna que eu tinha sobre esse assunto em uma verdadeira canção psicológica. E agora estou triste o tempo todo, penso nisso sem parar, e toda vez que alguém me pergunta como estou, eu canto a minha canção psicológica. Nela eu digo como sempre fui tão bom com ela, tudo o que fiz de coração, e o quão mal ela me retribuiu. Digo que agora não confio mais em ninguém, que nunca mais vou me apaixonar, e repito internamente o quanto a culpo por ter me deixado, assim como culpo a pessoa por quem ela me trocou, e assim por diante. Aí podemos ver claramente as 3 cabeças que sustentam a canção psicológica. A ideia de que eu fui tão bom, de que me pagaram tão mal. E, por fim, o ressentimento, o ódio e a vontade de vingança. A mesma estrutura aparece em todos os nossos lamentos e queixas. Por exemplo, fui demitido do trabalho. E a canção começa: quanto me esforcei naquela empresa, quanto me sacrifiquei, e veja como me pagaram. E, a partir daí, começam a surgir o ressentimento, a raiva e a imaginação de vinganças. E o mais interessante é perceber que estamos cheios de canções psicológicas. Cada ressentimento guardado dentro de nós é uma canção psicológica que, ao encontrar a conversa adequada, voltamos a cantar. Ou que, a qualquer momento, voltamos a cantar mentalmente. Devido a esse acúmulo de canções psicológicas, as pessoas tornam-se ressentidas, antissociais e amargas. Existem 2 tipos de cantores, e é essencial aprendermos a identificá-los. Primeiro, temos os cantores públicos. Aqueles que cantam sua canção psicológica para qualquer pessoa disposta a ouvi-la, o parceiro, a mãe, os amigos, ou que divulgam suas dores nas redes sociais, buscando compreensão, atenção e consideração. E depois temos os cantores solitários, que representam um risco ainda maior para si mesmos. Muitas vezes são pessoas que já repetiram tanto a sua canção, para tantas pessoas, que acabaram sendo rejeitadas. Os outros pedem para que se calem, para que mudem o disco, para que conversem sobre outra coisa. Então a pessoa se ressente, se fecha, sente-se ainda pior. E começa a cantar sua canção apenas para si mesma, afogando-se pouco a pouco na dor, no ódio e no ressentimento. Em certos casos extremos, isso pode levar ao suicídio ou até mesmo ao crime. Há também aqueles que são cantores solitários por desconfiança. Não se abrem, não falam com ninguém, têm medo do que os outros possam pensar.
e então afundam ainda mais na sua própria dor, destruindo-se por dentro. Muitas pessoas lamentam internamente porque sentem que trabalharam muito, que sofreram muito na vida. Sentem-se enganadas, acreditam que a vida lhes deve tudo aquilo que nunca conseguiram alcançar. E vivem com uma tristeza constante, uma sensação de monotonia, de tédio profundo, exaustão interior e frustração. Infelizmente, essas canções internas, tão secretas e tão enraizadas, passam completamente despercebidas, a menos que as observemos com intenção e atenção. E a verdade é que, quando estamos sozinhos, nem sempre estamos em boa companhia. É muito comum, e até natural, estarmos em mais companhias quando estamos a sós, porque são justamente nossos defeitos mais negativos e perigosos que aparecem nesses momentos. Por isso, toda autoobservação é uma luz que penetra em nossas profundezas. É fundamental observar-nos quando estamos sozinhos, tanto quanto quando estamos interagindo com outras pessoas. Devemos nos observar e nos analisar com sinceridade para descobrir que tipo de cantores somos. E, sobretudo, para identificar as nossas canções psicológicas e trabalhar para eliminá-las, uma por uma. Vejamos agora as consequências da canção psicológica, para compreendermos por que é tão urgente trabalhá-la. A primeira consequência é que a nossa consciência adormece completamente. Se a tagarelice mental já é capaz de adormecer a consciência, muito mais o faz a canção psicológica, que carrega um peso emocional ainda maior. Assim, permanecemos mergulhados no sofrimento, e enquanto estamos nesses estados de ódio, dor e ressentimento, nossos níveis vibratórios caem drasticamente, afastando-nos do amor, que é a vibração mais elevada do universo. Além disso, há um enorme gasto de energia, tanto mental quanto emocional, devido a todos aqueles sentimentos de tristeza, angústia, desespero e frustração. Nesse estado, todos os nossos eus psicológicos se fortalecem, inclusive defeitos muito perigosos, como os eus assassinos e suicidas, que aproveitam essa vulnerabilidade para se manifestarem em nossa mente. As canções psicológicas também prejudicam profundamente nossos relacionamentos. As pessoas se cansam de nos ouvir repetir a mesma história, a mesma dor, o mesmo lamento. Aos poucos, se afastam, nos evitam, ou simplesmente deixam de querer estar ao nosso lado. E podemos acabar nos tornando alguém com uma vibração tão pesada que os outros preferem manter distância. Nessas condições, é impossível elevar o nosso nível de ser. É impossível avançarmos espiritualmente. Além disso, se permanecemos constantemente mergulhados na dor, repetindo o que me fizeram, não tenho sorte, sou culpado, não vou conseguir, sempre me pagam mal, então é isso que continuaremos a atrair para nossas vidas. Porque o exterior é sempre o reflexo exato do que carregamos dentro de nós. Se desejamos uma mudança real em nossas vidas, essa mudança precisa começar no nosso interior. E, quando isso acontece, naturalmente se manifesta na nossa vida externa, transformando também as circunstâncias que vivemos. Mas, quando deixamos que essas canções psicológicas tomem conta de nós, quando nos afogamos no sofrimento e na dor, o que atraímos é apenas infortúnio. E já vimos, inúmeras vezes, como pessoas acabam destruindo completamente suas vidas, cometendo crimes, ou até mesmo suicidando-se, por não saberem superar uma única canção psicológica. Agora, o mais importante é aprender como trabalhar as nossas canções psicológicas. E a única maneira de nos libertarmos delas é através do perdão. Perdoar sinceramente os outros, e também a nós mesmos. No trabalho interior, o crescimento da alma só se torna possível quando existe perdão. Se você vive, momento a momento, sofrendo porque sente que os outros lhe devem algo, que o maltrataram, que o feriram. Se vive repetindo mentalmente essas histórias, buscando justificativas, alimentando ressentimentos, então nada poderá crescer dentro de você. Porque você continuará cantando a mesma canção, sempre a mesma canção, sem jamais se libertar dela. Para realmente eliminar uma canção psicológica do nosso interior, precisaremos trabalhar naquele pequeno livro de contas que carregamos dentro de nós, aquele onde registramos todos os nossos sofrimentos, nossos infortúnios e todas as pessoas que, segundo acreditamos, nos pagaram mal ou não nos retribuíram como achávamos que deveriam. O primeiro passo é identificar uma de nossas canções psicológicas. Podemos começar pela mais forte,
aquela que mais repetimos, ou aquela que mais nos causa dor. Depois, faremos o esforço de reconhecer como a autoconsideração se manifesta nessa canção, através das 3 cabeças que estudamos. E vamos refletir sobre cada uma delas, trabalhando conscientemente para eliminar qualquer canção psicológica que exista dentro de nós. A primeira cabeça que vamos observar é aquela que nos faz sentir que fomos muito bons com os outros, o chamado eu bom. Precisamos refletir se aquilo que fizemos por aquela pessoa, pela qual agora guardamos tanto ressentimento, foi realmente feito sem esperar nada em troca. Se nos observarmos com sinceridade, poderemos perceber os defeitos que se escondem por trás dessa suposta bondade, e veremos que quase sempre agimos movidos por interesses ocultos. Ao reconhecer isso com honestidade, desarmamos a primeira cabeça da autoconsideração, esse eu bom que nos faz acreditar que somos mais virtuosos, mais nobres ou mais dignos de consideração do que realmente somos. Ele é a raiz do ressentimento que guardamos dos outros. Assim, desmontamos essa falsa sensação de bondade. Depois, vamos observar e trabalhar a segunda cabeça da autoconsideração, o eu vítima, aquele que pensa que foi mal pago. Desarmamos esse eu refletindo sobre a lei do karma, compreendendo que nunca somos verdadeiramente vítimas, e que tudo que de negativo nos acontece é apenas um acerto de contas, uma colheita natural de causas plantadas no passado. É preciso refletir quantas vezes prejudicamos outras pessoas, quantas vezes fizemos, ou pelo menos pensamos em fazer, aquilo que agora condenamos. Descobriremos que o mesmo defeito psicológico que acusamos no outro está vivo dentro de nós. E perceberemos que em algum momento ele nos levou a agir da mesma maneira, causando sofrimento aos outros, e que é isso que retorna para nós agora em forma de consequência, pela lei do karma. Se você não conseguir identificar quando fez algo semelhante ao que agora está colhendo, pode pedir ao seu ser interior que lhe mostre, no plano astral, a causa desse sofrimento, seja nesta vida ou em uma vida anterior. Quando começamos a compreender tudo isso com profundidade, percebemos que, em vez de nos colocarmos no papel de vítimas e clamarmos por justiça ao céu, o que realmente precisamos é recorrer à lei da misericórdia. Perdoar aqueles que nos feriram, para que também possamos ser perdoados por nossas próprias falhas. A sensação de que as pessoas nos devem algo, ou a dor que carregamos pelas ações negativas que recebemos dos outros, se convertem em grandes obstáculos no caminho do desenvolvimento da alma. É essencial entender que tudo o que nos acontece tem uma causa, seja nesta existência ou em vidas anteriores. É karma. Se fomos roubados, feridos, traídos, maltratados, violentados ou até mesmo mortos, isso não acontece por acaso. A vida é administrada por leis superiores, conduzidas por seres conscientes. A lei do karma é o alicerce desta grande escola que chamamos de vida. Cada situação é uma oportunidade para que, ao experimentarmos diretamente as consequências de nossas ações, a alma possa despertar, compreender e aprender, desde que saibamos refletir. Por isso, nunca somos vítimas. Tudo o que nos acontece é justo e tem um propósito, o de nos transformar. Cabe a nós decidir se continuaremos presos ao ódio, ao ressentimento e à dor, repetindo a mesma lição vida após vida, ou se daremos um passo além, escolhendo uma nova influência, a influência da misericórdia. E é através do perdão sincero que abrimos caminho para que também possamos ser perdoados. Esta reflexão sincera e profunda deve levar-nos a desarmar aquela necessidade de ódio e de vingança, na qual nos coloca todo o ressentimento. E em vez de guardarmos esses sentimentos negativos que tanto nos envenenam e que nos impedem de avançar em nosso desenvolvimento interior, é melhor refletir sobre as ações que devemos tomar para cancelar nossas dívidas kármicas, para deixar de pagá-las com dor. E conseguiremos isso, reconhecendo e eliminando dentro de nós os defeitos psicológicos que nos levaram a praticar as ações que nos geraram a vivenciar aquela situação dolorosa, e perdoando sinceramente os outros. Fazendo também atos conscientes, sacrificando-nos pelos outros, dando-lhes esse conhecimento, para que também possam sair do sofrimento e da dor em que estão confinados pelos seus próprios defeitos psicológicos. Quero aproveitar este ponto para convidar você a tomar consciência das canções psicológicas que carrega, como fardos acumulados ao longo do tempo.
Convido você a reconhecer esses pesos do passado, a libertar-se deles com sinceridade e a manter-se vigilante para que novas canções não sejam criadas. E, sobretudo, a aprender a perdoar no exato momento em que uma dor, uma ofensa ou uma injustiça aparecerem, antes que isso se transforme em ressentimento ou em um novo canto doloroso dentro de nós. Se fizermos esse esforço consciente, pouco a pouco deixaremos de arrastar velhas dores e poderemos seguir o caminho interior com mais leveza e clareza. Se desejamos uma transformação profunda e verdadeira, precisamos aprender a sacrificar nossos sofrimentos, precisamos nos recusar a sofrer e elevar o nosso nível de ser através do perdão. Este foi o tema de hoje. Espero que essa reflexão toque seu coração e lhe seja de grande utilidade no seu caminho interior. Quero deixar aqui o meu convite para o próximo tema, no qual aprenderemos a combinar corretamente nossos estados internos com os eventos externos, para que possamos começar a viver de maneira consciente, equilibrada e inteligente. Até a próxima!